A doutrina da Trindade também ela é vista em alguns textos no Antigo Testamento, e principalmente essa relação que haveria futura de pai e filho, como por exemplo o Salmo 110, que diz assim: Disse o Senhor, aqui o Yahvé ou no tetragrama Yud-Hê-Vav-Hê, ao meu Senhor Adonai: assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. E Jesus depois ele faz essa citação que Davi disse ao seu Senhor. Então nós temos aí duas pessoas aqui no Salmo 110. Eu não sei se o pastor concorda com isso. E no Salmos 2, nós vamos ter também esse relacionamento do pai com o filho. E esse relacionamento depois ele é citado na carta aos Hebreus. Diz assim os Salmos de número 2. Vamos lá, versículo de número 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E depois nós vamos ter Hebreus capítulo 1, versículos 5 e 6. O autor dos Hebreus, ele tratando este mesmo Salmos, que o meu primogênito eu introduzi no mundo e os anjos o adorem. E tu és meu filho, hoje te gerei. E os anjos iriam adorar, e isso Lucas vai dizer que os anjos adoraram no seu nascimento. E aí nós temos Jesus então sendo adorado, e este Jesus é o filho que o pai introduziu no mundo. Mais uma vez nós temos duas pessoas. E aí eu espero que o pastor responda também essas questões. O Salmo 110, versos 1, que o próprio Jesus depois vai citar em Mateus, disse o Senhor a meu Senhor, que é Davi dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor. E aí, como que a gente explica isso? Não são duas pessoas? O Mateus 26, quando nós estávamos falando sobre vontade, quando Jesus está no Getsêmani orando, ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Depois ele diz: todavia seja feita a tua vontade. Ele não estava orando ali ao Pai para passar este cálice? Nós não estamos vendo outra vez duas pessoas? Aí o senhor pode responder, eu não sei depois do meu tempo, depois eu Pastor concluo. Tony, pode responder já essa. E na sequência, o pastor Juliano faz Então, contraponto e depois nós vamos para as considerações agora há finais. pouco. Se o senhor quiser pegar um texto só, eu citei 3 textos. Deixa eu só concluir aqui. Agora há pouco o senhor citou a questão de. O senhor citou 1 Timóteo 2,5, Paulo fala um só Deus, né? E um só mediador entre Deus e o homem. Um só Deus. A teologia trinitariana usa, alguns teólogos trinitarianos, em alguns debates que eu tenho participado, eles usam textos que dizem assim, um só Deus, um só Senhor. Ela, como está lá em Efésios capítulo 4, verso 5, um só Deus, um só Senhor. Na Bíblia toda ela fala que Senhor é um só. Então o que alguns teólogos trinitarianos, não sei se é o caso do senhor, o que eles falam? Deus é um e o Senhor é o Senhor. Jesus também é um. Sendo que o Pai, ele é chamado na Bíblia aqui, ó, vós sois minha testemunha, texto que eu li mesmo aqui, Isaías 43:10, vós sois minha testemunha, diz Yahvé, e meu servo a quem escolhi, Sebais, criar minha pessoa, que eu sou Deus, e que antes de mim nenhum outro se formou, nem outro haverá. Eu mesmo, Yahvé, sou o Senhor, e além de mim não há Salvador. Ou seja, Yahvé fala que ele é Deus, na mesma passagem ele fala que ele é Senhor. Um só Deus e um só Senhor. Veja que Deus é um termo, Senhor é outro termo, mas que esse termo aqui no Antigo Testamento ele é usado para atribuir a mesma pessoa de Jeová, correto? O texto que o senhor citou lá de Hebreus, né? Diz, Hebreus capítulo 1, verso 8, né? Depende. Qual? Tem um Hebreus 1, 8 que diz acerca, ó Deus, acerca do filho, diz, ó Deus, o teu trono subsiste para sempre. Ok. O filho é Deus. Diz o Senhor a meu Senhor, quer dizer, são dois senhores, então, porque o Senhor mesmo falou, é um só Deus, 3 pessoas no mesmo atributo formando um só Deus, então nós não podemos ter dois senhores. Se esse texto é para ser olhar assim para os dois e falar assim, vocês dois são senhores, os dois são senhores, Jeová é Senhor, Jesus é Senhor, sendo no caso de pessoas distintas, vamos falar de pessoas distintas, o Jeová é um Senhor e Jesus é outro Senhor, porque essa questão de Senhor é uma questão que está mais atrelado a governo, a domínio, né? A reino.
E nós temos um rei só, como diz o profeta Zacarias. Naquele dia, um será o Senhor e um será rei sobre toda a terra. Então, esse texto não pode ser, não deveria ser utilizado para sustentar a questão de ter dois senhores. Eu respondo esse texto, inclusive no seminário que eu dou sobre teologia unicista, eu não vejo isso como outra questão a não ser figura de linguagem. Porque quando você vai para Gênesis, isso aí eu te pergunto, você me fez várias perguntas, mas não fiz nenhuma para você, mas diz assim... Certo, porque essa certo. aqui é a realidade. É Você isso fez aí. um monte de perguntas desde Ok. o começo até aqui. Eu estava quase interrompendo, justamente faça a sua pergunta. Mas você Tony. olha, legal. quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, Ok. olha a expressão usada. Veja se não faz sentido, se não tem a mesma coisa. Eu acho que, se eu não me engano, é Gênesis 18, verso 10, se eu não estou equivocado. Diz assim, Jeová apareceu 3. Alguns trindades dizem que era a trindade aparecendo para Abraão ali. Não é, a Bíblia diz que foi Jeová e 2 anjos. E o que acontece? 2 anjos vão destruir Sodoma e Gomorra, vão para resgatar Ló, e Jeová fica conversando com Abraão. Pelo menos o texto é esse aí, não tem nada de trindade aí, mas tudo bem. Mas o que eu queria frisar para o senhor responder. Gênesis 18, 10 diz assim, e Jeová fez cair fogo do céu de Jeová. E o Senhor Jeová mandou fogo por intermédio do Senhor Jeová. Tem 2 Jeová. Não é 18:10. Qual é o texto? Não é. Ok, mas o que diz o texto? Diz que... aqui, ó. Deixa eu ver aqui.